Provavelmente você deve ter aquele filme especial na época do Natal que deixa o coração mais quentinho. Você já assistiu mais de 5, 10 vezes, né? Muitos gostam de Esqueceram de Mim, outros gostam de Os Fantasmas Contra-Atacam. E tem quem prefira Duro de Matar, que nem tem o contexto natalino, mas se passa na época do Natal. Porém, existe um filme que ao longo dos anos acabou marcando a minha infância, adolescência e assisto ele até hoje na fase adulta. E resolvi trazer ele no canal para essa data, comemorar essa data do Natal, né, essa época festiva aí. E no vídeo de hoje vamos apresentar esse filme. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou o Índio Maromba. E galera, o vídeo de hoje é para falar com muito saudosismo e amor sobre este filme, que é O Herói de Brinquedo. Que é um filme que particularmente eu gosto muito de assistir na data do Natal. Geralmente eu assisto sempre, quando dá, mas é difícil o ano que eu não assisto e às vezes eu assisto até mais de uma vez, né? Fora da data do Natal. E vamos trazer um contexto desse filme aí certinho. Fazer uma parte 1 e a parte 2 eu vou fazer sobre a reflexão e a mensagem do filme que às vezes muitas pessoas não pegam, certo? Mas, antes de mais nada, se lembra, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, que é sempre importante, fazer os comentários lá depois. Se vocês já assistiram o Herói de Brinquedo e qual o filme que vocês gostam de assistir na data do Natal, ou um filme que marcou a sua época aí, que de repente você assistiu com a mãe, com o pai, com o irmão, de repente já não está mais entre nós, né? E ficou aquele carinho especial pela obra, certo? Mas vamos começar lá então, o início bonitinho lá. E galera, esse filme é um filme sensacional, recomendo para quem nunca assistiu, né? Ele é um filme do Arnold Schwarzenegger, né? Tava ali no auge da carreira. E o filme se trata de um contexto onde nós somos apresentados a um mundo que existe um super-herói chamado Turbo Man, né? E é um herói fictício. É um herói de uma série lá, que a molecada assiste, tudo, né? E o que acontece? Logo de início no filme nós somos apresentados a uma cena, né, do desenho da série clássica lá, né, do Turbo Man e tudo. E aí nós vimos que quem está assistindo, né, a ótica que nós vimos aí é do Jamie, que é o filho do Howard, né, que é o Arnold Schwarzenegger. E aí ele tá lá fazendo as poses e tudo, né. E o que acontece? No contexto do filme ali, o Turbo Man, ele é um boneco que está sendo vendido ali, né, nas lojas, e é a maior venda de história do Natal. E todas as crianças no mundo, inclusive o Jamie, querem o Turbo Man, né? E o que acontece é que o nosso querido Howard, né, que é o papel do Schwarzenegger, ele é, digamos ali, uma pessoa meio atarefada no dia a dia, né, sempre preocupado com o trabalho, e ele tende a esquecer, muitas vezes, de dar uma atenção a mais pro filho, ou fazer um capricho a mais, umas coisinhas ali, por causa da correria do dia a dia, né. E esses defeitos do Howard eu vou deixar para discorrer mais na segunda parte, entendeu? Mas o que acontece é que o Howard não comprou esse boneco, né? E aí, no começo do filme ele perde, né, o início ali da formatura do filho, né, para trocar de faixa, o filho faz karatê, né, ia pra faixa roxa, ele acaba perdendo, chega lá em casa, pede desculpa, tudo, fala pra esposa, a esposa, não acredito, você esqueceu de comprar. Não, eu comprei o boneco sim, tal, não sei o quê. Daí ela fala assim, ó, ainda bem, né, eles estão indo dormir, né, ainda bem que você comprou, você reserva, né, porque provavelmente se você for comprar agora nas lojas, o boneco não vai estar mais à venda, né, porque estão dizendo que o estoque tá já, venderam tudo. E ele fica desesperadão, acorda no outro dia, rapidinho, já vai pra jornada dele, começa a jornada dele, é uma jornada épica atrás do Turbo Man, do boneco. Né? E ele fala, o filho dele, ó pai, não vai, hoje é Natal, não vai trabalhar não, porque você vai perder a parada comigo, né, que é um desfile, né, que tem anual lá, na cidade deles. E esse ano, nada mais, nada menos que o próprio Turbo Man vai estar lá no desfile, né? Então o filho quer que o pai vá com ele, né? Acompanhar. Ele, não, o papai tem que fazer umas coisinhas, ele chega com a esposa dele, que é a Liz, né? E aí ele fala pra ela, ó, eu vou dar uma saída aqui, porque eu tenho que ir lá buscar o boneco lá que eu deixei no escritório. Mas é mentira, ele tá indo comprar o boneco. E a Liz, a esposa do Howard, né? Toda vez que o Howard, por ser muito ausente na casa, né? Ele tem um vizinho lá, o Ted, que é um vizinho que faz tudo, que é um solteirão, que a mulherada fica cobiçando ali e tudo. E ele fica conversando na cabeça da Liz quando o Howard sai, né? É o tipo sem vergonhão, né? Deu brecha ali e ele tá ali dentro, né? Então ele espera uma oportunidade do Howard falhar como marido também pra ele já chegar ali junto da Liz ali, né? Tentar arranjar um relacionamento com ela. E nós vemos isso durante o filme, isso aí, né? Que já é uma das outras coisas que eu vou discorrer lá na frente. Então, Howard parte, desesperado, vai um monte de loja,
Todo lugar que ele chega, o pessoal tira sarro da cara dele, né? Fala assim, tem uma cena que é bem engraçada, que tem dois caras que chegam assim, ah, eu quero o boneco do Turbo Man. E o cara olha assim, chama outro cara assim, ô, vem aqui, cara, ó, esse cara que tá querendo comprar o boneco do Turbo Man, o cara, daí eu falei, é engraçado, porque vocês estão tirando sarro de mim? Falou, ô, seu panaca, onde que você mora? Que mundo você vive? O Turbo Man é a maior venda da história dos natais, né? Não tem boneco dele pra lugar nenhum, se você não comprou, você não vai ter mais boneco, né? E aí, nisso, ele conhece um carteiro chamado Milo. E esse carteiro tá desesperado atrás do boneco também, né? Atrás pro filho dele. Também esqueceu de comprar o boneco pro filho. E o Milo é um personagem bem particular, porque do decorrer do filme ele fala sobre algumas coisas que aconteceu no passado dele, com o pai dele. E aí a gente vê ele repetindo os mesmos erros, hoje com o filho dele. Também vou deixar pra segunda parte. Bom, mas esses dois, eles fazem uma aliança, né, de início, para ir atrás do boneco do Turbo Man. Aí, no decorrer do filme, eles acabam virando rivais. E acontece uma série de coisas engraçadas por o filme. É um filme de comédia, né? Se você não sabe, não é um filme de ação, é um filme de comédia. É um filme pra família, é um filme divertido, pra se entreter. E ele se envolve um monte de atrapalhadas que acontecem nas lojas, cenas cômicas. Mas tudo vai discorrendo até o final do filme, galera, né? Onde vai ter o desfile lá, né? O Howard, ele desistiu, né? De ir atrás do boneco. Até que porque ele chega na casa ele volta pra casa, né? Aconteceu várias coisas com ele, ele perde até o carro, né? E aí ele volta de início pra casa. Quando ele chega na casa, ele lembra que o vizinho dele, o Ted, tava tirando sarro falando que ele já tinha comprado o boneco pro filho dele, pro Johnny, que tava lá debaixo da árvore de Natal. Daí ele fala, ah, eu vou pegar esse Ted, né? E ele entra lá na casa, tem até uma cena bem engraçada, que é uma rena que o Ted tinha arranjado lá. A rena fica correndo atrás dele lá, desesperado, né? Ele se fecha no cômodo. E ele vai tentar roubar o boneco do filho, do Johnny. Olha só. Que desespero, o ponto de desespero que o Howard chegou. E aí, nisso, ele para pra pensar, fala, mas o que eu tô fazendo? Tô roubando o boneco de uma criança. Ele falou, não, que isso? Isso não tá certo. Aí ele vai devolver, quando ele tá voltando lá, acontece umas coisas lá, que a Rena consegue escapar, vem atrás dele, tudo. E aí, ele sem querer, atira fogo da lareira num presépinho lá e tem umas pessoas, umas crianças cantando em frente da casa lá. E aí a cabeça do Baltazar lá, que é um dos santos lá, dos reis lá, né? Cai no chão e ele começa a querer apagar o fogo, ele chuta, quebra aquilo lá, a vidraça lá, cai lá fora, as crianças saem correndo desesperadas, né? Porque o santo sem cabeça fala, nossa, o negócio tá possuído aqui. E aí, a esposa dele, Alice, e o vizinho Ted, vê ele com a caixa do brinquedo na mão. E a Alice falou, nossa, Howard, não acredito, né? Fica decepcionada com ele, né? Porque o ponto que ele chegou. E ele, não é o que você tá pensando, né? E aí acontece todo esse negócio, ele acaba ficando bravo. A esposa pede pro Ted levar eles pra parada lá, ela não quer mais ficar ali, tudo. E aí a Rena escapa do cômodo que ela tá lá e vem correndo pra cima dele, e daí ele fala assim, ó, você escolheu o dia errado, me dá um socão na Rena, ela cai lá. E aí, beleza, eles vão pra parada, o Howard tá desanimadão, ele fala, não, eu tenho que reconquistar meu filho, começando pelas coisas certas, né? Preciso estar presente na vida dele, né? Como um pai, né? E não o pai que oferece, que dá dinheiro, que dá as coisas. Porque muitas vezes é importante ter a participação do pai mais do lado emocional do que mais do lado material. Às vezes a criança cobra mais o emocional do pai. E o Jamie é assim, né? Embora ele queira o boneco do Turbo Man por causa dessa, né, histeria do Natal, porque todas as crianças vão ter um, mas o Jamie, ele cobra, na verdade, a presença do pai, né? Nos eventos, nas coisas que ele faz na vida, né? Não questão de, me dá um brinquedo, me dá um sei o quê. E ele vai, falou, vou começar por aqui, vou na parada com meu filho. E aí o Howard está num dia, né? Não tão inspirado, bem azarado, né? Não está num dia bom. E acontece também outras coisas lá no evento, como ele tem um policial que ele sempre fica se encontrando toda hora do filme. Ou ele derruba a moto do cara, ou ele joga café quente na mão do cara. Tudo o que acontece, esse policial tá na cena. E aí o policial encontra ele, que ele já tava perseguindo ele lá. E ele, pra se desvencilhar, sai correndo lá, vai entrando nos becos. E aí ele dá de cara com um lugar lá onde não tem saída. E chega um pessoal, aqui, é o cara, já coloca ele pra dentro lá e sai conversando com ele, tirando aqui a roupa, encaixando, não sei o quê. Ele falou, você é o cara, então vem aqui, eu vou te explicar, ó, o controle fica aqui, não sei o que, o jato é aqui, os discos aqui, né, tal. Ó, o controle de propulsão agora tem uma velocidade dobrada, precisa controlar no alto, ele não tá entendendo nada que tá acontecendo. Simplesmente, galera, o Howard foi confundido com o ator que faria o Turbo Man nessa parada, nesse desfile.
E ele vai ficar no lugar do Turboman. Então a gente parte para um final, para um desfecho épico, né? Aquele lado lúdico da coisa, né? Da história. E assim, aí o filme, aí você vai falar, ah, mas o cara vai interpretar um personagem que não existe no mundo real. Galera, o filme, ele te dá o contexto para você viajar nessa história, entendeu? Não tem problema nenhum. E você é apresentado a um mundo onde isso é possível, entendeu? É dentro da história ali, né? É fechado. Ah, o cara vai virar um super-herói. Não, naquele mundo ali é possível. E aí, ele não sabe nada sobre ser o Turboman, tudo, né? Aí o mascote, que é o... tem um dente de sabre lá, que é o protetor que eles falam lá. O cara tá lá com a fantasia. Oh, onde você tava? Tô suando dentro desse negócio aqui já não sei quanto tempo. Fumando lá. Vamos lá, vamos participar. E aí, você lembra da coreografia dele? Não lembro de nada, galera, porque ele não fez, ele não faz parte do espetáculo. E aí os anunciantes do desfile, ó, agora a criançada agora vai ficar muito feliz, porque chegou o momento alto do desfile, né? Finalmente o Turboman, aí ele surge no palco lá, assim, e ele não sabe o que fazer, galera. Aí o protetor, que é o mascote lá, fica falando, ô, seu bobalhão, acende pras crianças, não sei o que, faz alguma coisa. E ele fica lá, ei, não sei o que. Ele começa a fazer umas poses lá, ele começa a viajar, ele se permite viajar no personagem, né? Daí, ele falou, agora você precisa escolher uma criança na plateia. Vai receber o boneco, né? Aí traz o boneco assim, ele pega o boneco, ele fala, aí é você, não sei o quê. E ele fica tão feliz que ele tava atrás daquele boneco ali que ele até esquece do contexto que tá acontecendo. E ele pega o boneco e fica lá, erguendo o boneco lá, e as crianças ficam desesperadas. Aí o Jenny e o Johnny, né? Que é o filho do Ted lá, que tá na plateia, fica lá. Daí ele precisa escolher uma criança. Ele olha, ele vê o filho dele lá e ele fala, né? Você. Aí o menino, o amigo dele, diz, não, escolheu eu. Daí o Jamie, não, ele tá olhando pra mim, ele escolheu eu. Daí ele fala, você. Aí aumentam o microfone dele, Jamie, né, fala assim. Daí o menino vai lá, tudo, quando vai receber o boneco, daí o mascotinho fala, ó, se prepara que daqui a pouco o Dementor vai pular aqui no nosso carro. Que vai ter uma ação ali específica entre o vilão e o herói, o Turboman e o Dementor, né. Vai ter uma interação e ele não sabe de nada. E aí, o que acontece? Milo, que era um amigo dele lá, doido das atrapalhadas lá, pega a fantasia do Dementor, que é o vilão, e fica no lugar dele. E eles ficam muito bem caracterizados, galera. O Milo ficou muito mais parecido com o Dementor, ficou até melhor que o Dementor original, assim como o próprio Howard, né, que é o Schwarzenegger, fica muito melhor como o Turboman do que o Turboman da série, né. Eles foram feitos para o papel ali. E aí, acontece uma série de coisas, né, que não estavam no roteiro. O Milo quer o boneco, quer tirar o boneco do menino do Jamie, e o Jamie não leva o boneco. Ele sai correndo, começa a subir o prédio lá e as coisas começam a ficar mais perigosas, porque aí o pessoal, até então, o público acha que é parte do espetáculo. E a esposa do Howard Alice falou, não, o meu filho não tá fazendo parte do espetáculo, gente, a gente não sabia de nada disso aí. Falou, tá acontecendo uma coisa. E aí o Howard é obrigado a aprender a manejar o traje, né? Ele fica lançando até os discos lá no Dementor lá, que é o Milo. Até que o menino sobe num ponto lá, onde o Milo tá junto com ele lá, e a árvore de Natal cai, fica pensada assim. E o cara querendo pegar o boneco, né? E ele pega o boneco, cai lá embaixo, lá os policiais vai lá, já dá a ordem de prisão. E o menino Jamie fica pendurado ali. Se ele cair dali, já era, vai morrer. E aí vai disparar e o protetor, né, o ajudante, fala, usa o seu propulsor a jato, usa lá. E ele consegue subir lá e ele vai usar o negócio, ele sai voando lá, né? Rodando lá, não consegue. E aí ele, até que ele fala, acho que eu tô começando a pegar o jeito. Aí ele pega o jeito e ele começa a manejar o traje como se fosse um homem de ferro. Sai voando em volta dos prédios, tudo volta. Consegue salvar o menino na hora certa lá. E todo mundo bate palma, né? Aquele final bonito, trilha sonora, tudo. Tudo emocionante, sabe assim, galera? É um filme assim que ele... O contexto dele é muito bonito. Sobre essa relação de pai e filho, assim. Principalmente pra quem teve uma relação de pai e filho conturbada. Em criança, né? O menino homem, ele se identifica muito mais fácil com esse filme, entendeu? Porque ele traz isso aí mesmo. Geralmente, né, pais e filhos têm problemas, né, na infância. Assim. Já vou deixar pra segunda parte. E é isso, galera, né? Final do filme, bonitinho, ele salva o Jamie, né? Aí ele fala, ó, boneco aqui, tal. Daí ele falou, daí o Jamie vê antes, né, ele tá conversando com o pai e a esposa começa a perceber no jeito de falar, no jeito de se mover assim, que é o marido dela, né? E aí ele fala, não sei o que, eu queria que meu pai estivesse aqui, né, pra me ver, ter voado com o Turboman, meu pai nunca tá aqui. Daí ele falou assim, não, James, seu pai estava aqui. Daí ele tira a capacete e fala, sou eu. Daí ele, pai, Daí a esposa fala, Howard, né? Daí ela olha assim, Howard, né, tá bonitão, com o traje todo colado assim. Daí ele falou assim, daí ele fala que a família é mais importante que tudo pra ele, tudo, né?
Que a partir daquele momento ele vai começar a priorizar mais os momentos com eles, tá? E aí o menino pega e vê o cara sendo preso lá, eu só queria levar o boneco pro meu filho, não sei o que, eu não queria ter feito mal pra ninguém. Daí o menino pega, num gesto de caridade, de bondade, e fala, ó, senhor, Feliz Natal, isso aqui é pro seu filho. E aí entrega pro Milo lá, e fala, muito obrigado, né, meu filho vai adorar isso aqui, né, vai, mas você salvou o Natal dele. E vai embora, e o felizes pra sempre, eles vão embora, a galera ergue o Turboman no alto, né, que é o Howard lá, sai levando, e termina com a família, né, começando lá as comemorações de Natal, coloca a estrela de Natal na árvore, tudo bonitinho e tal. E aí a esposa começa a perguntar, nossa, se aconteceu tudo isso, né, pra você, toda essa jornada, pra você levar o presente, ir atrás de um presente até pro Jamie, né, falou, então o que vai acontecer se tiver quando for o meu presente, ele fala, né. Aí o Howard esqueceu o presente dela, ele olha pra tela assim e acaba o filme. E é isso, galera, né, é um filme muito bom, para todas as famílias, né? Para todos os públicos, gente velho, idoso, adulto. É um filme fantástico, pode assistir sem medo. Dá o play lá na ceia do Natal lá, ou no dia do Natal, que é um filme memorável. Eu recomendo, sabe? Para mim, 10/10. E é isso. Agora na segunda parte, vamos tentar falar mais sobre a mensagem que esse filme traz, que às vezes, muitas vezes, ali no calor do entretenimento, às vezes as pessoas não percebem nas entrelinhas. Certo? Bora lá ver a segunda parte então. Bom, nessa segunda parte, então, vamos fazer ali uma análise mais da questão emocional do filme, né? Nós temos o Howard, né? Que é aquele típico pai, né? Uma pessoa que vive num piloto automático. Tá sempre preocupado com o trabalho, em fazer as coisas que ele precisa fazer, né? Do dia a dia, que paga as contas, né? Prover o sustento para a família, que é importante. Só que nesse processo, galera, muitos de nós, né? E aqui eu tô trazendo o nosso mundo real agora, somos assim. A gente fica tão preocupado em prover, em fazer isso e planejar, que a gente esquece que esse dinheiro que a gente está economizando, que a gente está guardando, a gente não está usando ele realmente para aquilo que a gente precisa, entendeu? Que é para viver bons momentos com as pessoas que nós amamos, certo? Então, na sociedade, esse filme lá é de 1900 e pouco, lá, década de 90. Só que o contexto dele é mais atual ainda, porque nós vivemos num momento, né, onde o capitalismo hoje em dia ele é exacerbado. E aqui quando eu falo sobre capitalismo aqui, não estou fazendo crítica ao capitalismo, certo? O capitalismo, na verdade, ele ajudou muitas pessoas que não tinham nada a ter as coisas hoje. Mas eu falo sobre o capitalismo exacerbado, sobre ter e querer ter mais. E nisso as pessoas se enfiam em dívidas, né, para comprar tipo um carro 0 km, que ela não teria dinheiro, mas faz lá não sei quantas vezes, aí precisa pagar, precisa dobrar a jornada de trabalho. Aí acontece que você trabalha muito para você juntar um dinheiro para você pagar um negócio lá na frente, lá, que vai terminar de pagar lá, só que você esquece de viver o agora. Com as pessoas que você ama, viver aquilo que importa. Então, hoje, nos relacionamentos entre pai e filho, muito, isso está acontecendo demais. Nessa questão hoje em dia que nós temos dos celulares, né? Que o pai tá lá, preciso trabalhar, fazendo não sei o que, ó, filho, pai não tem tempo, toma o celular, assiste um vídeo aí enquanto o pai faz isso. Ó, vê isso aí, certo, galera? Você tá dando entretenimento pra criança, tudo ali, mas e o afeto, e o carinho, e a conversa? E o filme, ele é daquela época, mas se você for ver, o contexto dele é mais atual nos dias de hoje, entendeu? Nós temos também a questão do Milo, né, que é o personagem lá, do Simba lá, que é o antagonista do filme. Ele, o que acontece? Ele conta uma história quando ele tá na lanchonete com o Howard, que o pai dele, quando ele era criança, não deu o brinquedo que ele queria, favorito dele, o pai dele não dava atenção pra ele, né? E ele tinha um vizinho, que o vizinho lá era uma arma lá do Johnny, não sei o que, uma arma que tinha 7 formas diferentes lá, que fazia, disparava não sei o que, disparava não sei o que, né? E o menino ganhou, né? E ele não ganhou. E esse menino hoje é um bilionário lá, tal, o rei dos investimentos lá, e ele se tornou um carteiro frustrado. Então o pai dele cometeu esse erro com ele, e o Milo está cometendo atualmente o mesmo erro com o filho, porque ele esqueceu de comprar o Turboman também para o filho, então está desesperado. Então é aquela questão dos ciclos, né, que você precisa quebrar essa corrente uma hora. Né? Se você foi uma criança, né, na qual você não teve uma educação, que você acha que seu pai não foi presente, então nessa encarnação, nesse momento que você está vivendo agora, né, nessa linha do tempo, você precisa ser melhor, né? Aquilo que seu pai não foi, você precisa ser para o seu filho. E as pessoas às vezes repetem os mesmos erros com os filhos. Certo? E é, assim, é aquilo.
A criança, nos dias de hoje, a gente precisa tomar muito cuidado, porque na ausência, né, desse carinho, desse amor, a criança ela acaba procurando em outros lugares, né? E de repente esses outros lugares não são fontes boas para a criança ter uma base de educação. Nós vemos essa juventude mais revoltada, né? Somente com esses entretenimentos baratos aí que tem aí e de péssima qualidade, ruins, né? No que se diz a questão de evolução para as pessoas, né? Porque hoje em dia muitas séries, muitos desenhos são muito ruins mesmo. E as crianças elas vão ter aquele tipo de referência, né? E as crianças elas procuram, geralmente, por isso que os super-heróis eles são assim. As crianças elas procuram a referência num super-herói, porque o super-herói ele precisa ser, entendeu? O exemplo de tudo aquilo que é bom. Por isso que a gente sempre fala, a gente bate na tecla aqui do Superman, do Batman, do Homem-Aranha. Esses super-heróis, eles têm essa personalidade desde sempre, eles precisam ser assim. Mas nós vemos alguns diretores, roteiristas querendo mudar já a personalidade. Já para fazer a transição daquilo que era bom, já não ficar tão bom, já distorcer ainda mais a cabeça da criança nos dias de hoje. Então, as crianças nos veem, né, nós adultos, como super-heróis, né? Elas têm nós como exemplo. Então, muito cuidado com o herói que você aparenta ser para uma criança. Aí, de repente, você não tem um filho, mas você tem um sobrinho, você tem um primo, você tem um neto, uma criança que ela tem a sua referência. Então, cuidado com as coisas que você fala, cuidado com as coisas que você faz, principalmente. Porque a criança está sempre vendo ali, é um reflexo. E a mente da criança é uma esponja. Ela está todo o tempo vendo aquilo ali e absorvendo. E esse filme ele traz muito isso, entendeu? Sobre a questão também da Liz, que está sempre sozinha, e o Howard não está ali por perto. O que acontece? O vizinho está ali, de olho, uma hora, dá uma fraquejada, o vizinho vem ali e tal, o emocional tá fraco, traição. O filme não coloca isso, a Liz ainda resiste aí, né? Mas ele deixa nas entrelinhas que o início da traição muitas vezes pode ser isso, entendeu? Que a pessoa tá ali num momento carente e às vezes o marido não tá ali, né? Para suprir aquela falta, né? Aquele amor que a esposa precisa, porque se ele não dá atenção para a criança, você imagina como que tá o lado afetivo da esposa, tá pior ainda. Mas é isso, galera. Se você reparar no filme, ele tem muito dessas camadas, né? E a gente vai assistindo ali e vai prestando atenção nisso, né? Por isso que ele é um filme que é muito bom você assistir mais de uma vez, para você pegar todas as referências. E nos dias de hoje, isso está acontecendo, né? Bom, parece que esses diretores eles eram visionários nas décadas de 90 e 80, né? Eles preparavam obras para o que a sociedade se tornaria nos dias de hoje, né? E nós vemos sempre isso aí, né? É um ciclo que vai se repetindo. Mas se você puder assistir o filme e tirar esse exemplo aí e usar na sua vida, então o meu trabalho aqui nesse entretenimento, nesse canal e nesse vídeo, ele está completo. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Queriam já deixar para vocês boas festas, né? Feliz Natal para todos vocês aí. Vamos tomar cuidado com as bebidas e com os doces, com as comidas, né? Vamos dar uma maneirada aí, ok? E aí deixa o comentário de vocês aqui, galera, né? Depois abaixo aqui. E não se esqueça, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, é sempre importante. E é isso, galera. Muito obrigado, um abraço e até mais!